O advogado de Deus. Esse termo, já para vocês, deve soar muito estranho, e de fato é estranhíssimo, não faz o menor sentido, mas eu decidi usar esse termo carinhosamente em homenagem a um homem que passou aqui por esse mundo e, através da sua obra e de sua vida, ele, de certa forma, se a gente pode usar os termos desse modo, ele foi meio que um advogado de Deus. Não no sentido de que Deus precise de advogados. É ridículo pensar que o Ser Supremo, o Criador, onipotente, onipresente e onisciente, acima de tudo e todos, além do bem e do mal e ao mesmo tempo imerso em todos os fenômenos que a gente imagina e que nem sequer imaginamos, é absurdo pensar que Deus precise de alguém para o defender, óbvio. Mas eu quis usar esse termo me referindo ao professor Pietro Baldi, porque além dele ter sido formado em direito, mas nunca ter exercido a profissão, através da obra dele, percebendo qual foi seu papel na grande esteira evolutiva da humanidade, eu acho que o termo acaba sendo muito elucidativo. O termo acaba revelando, de certa forma, qual foi a missão desse homem ao vir a este mundo. Então, nesse sentido, a gente pode falar de advogado de Deus, uma pessoa que, através de toda a sua vida, com seu exemplo, sua forma de discernir, de sentir, de conceber as coisas e de vivenciá-las e implementá-las na vida real do dia a dia, uma pessoa que realmente pode ser classificada, claro, falando nos níveis, usando o linguajar humano e a forma mental humana, como o advogado de Deus. Então se trata de um ser que realmente colocou Deus no cerne das questões e desenvolveu toda uma obra centrada nesse princípio universal, nesse princípio supremo, na lei única suprema que rege todo o universo e da qual todas as outras leis, das mais elevadas às mais baixas do mundo físico, elas se ramificam. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse homem, porque muita gente ainda não sabe exatamente quem ele foi e por que ele é tão falado aqui nesse espaço. A gente vai falar um pouco sobre o advogado de Deus, Pietro Baldi. E nesse vídeo, então, eu vou colocar uma frase do próprio para a gente começar a ter uma ideia de que ser foi esse que veio aqui nesse mundo, passou uma parte da vida na Itália e outra parte aqui no Brasil. A vida contém e pode produzir valores eternos. Sua finalidade é enriquecer-se deles cada vez mais. Ou seja, a finalidade da vida não é nada mais, nada menos do que produzir valores que fiquem marcados por toda a eternidade, fiquem cravados no espírito, na vossa consciência, na nossa consciência. E isso pode ser feito através das experiências
humanas, obviamente, e é feito de forma efetiva através das experiências do dia a dia. Por isso eu falo tanto que tudo dito aqui tem a ver com tudo, em todos os momentos. Então é de interesse de qualquer pessoa, bastando para essa pessoa, baseada em sua realidade particular, saber perceber os aspectos substanciais no qual essa particularidade se desenvolve, de modo que essa pessoa consiga lidar da melhor forma possível com a sua realidade. A vida tem um objetivo, e vós, depois de haverdes aprendido a produzir e entesourar nas formas caducas da terra, tereis de aprender então a produzir e entesourar na substância, na eternidade. Então, a vida tem um objetivo. Se não tivesse, não teria sentido as pessoas fazerem coisas aparentemente tão loucas assim, sem sentido. A gente não teria grandes progressos na humanidade se determinadas pessoas não estivessem dispostas a se sacrificar, no caso mais extremo, para que haja um certo avanço em alguma direção, em algum sentido. E a gente sempre produzimos, entesouramos coisas do mundo material. A gente junta dinheiro, a gente conquista fotos, a gente publica, a gente quer likes, a gente quer títulos colados na parede, diplomas, a gente entesoura situações no qual a gente ganhou vantagem sobre o outro, domínio sobre o outro, etc, etc. A gente sempre se procurou a produzir e entesourar essas coisas, que uma hora caducam, uma hora deixam de ter valor, e daí outra coisa passa a ter. E daí a pessoa se desilude, né? Aliás, se ilude, né? Desilude. Ela percebe que aquilo que ela tanto buscou e do qual tanto gozou, no fundo não serviu para nada, absolutamente nada. Se alguma coisa de útil há de ser tirada de toda essa experiência de ter produzido e entesourado as coisas caducas do mundo, da Terra, é justamente perceber que existe algo mais profundo que deve ser entesourado com essa desgraça toda, que é a experiência disso, o aprendizado de como funciona esse mundo, das leis que regem o funcionamento da humanidade e de todos os fenômenos abaixo e acima dela, em termos evolutivos. Então, isso é o que ele quer dizer, que tereis de aprender, então, a produzir e entesourar na substância. Porque tudo que é entesourado interiormente fica cravado na substância que todos temos. Isso jamais é perdido, isso jamais caduca, isso fica como uma conquista eterna, da qual a gente sempre poderá fazer uso nas mais diversas situações mundanas. Então, esse é um ponto. Para educar, é indispensável repetir, a fim de que certos conceitos superiores sejam assimilados e gravados no íntimo turbilhão do psiquismo. Então, vejam só que interessante. Repetição. Muitas coisas na nossa vida são pendulares, movimentos cíclicos que se repetem. A gente tem ciclos atrás de ciclos no nosso cotidiano, ao longo da semana, dos meses, dos anos, das décadas. São ciclos que começam e terminam. Tudo o que inicia-se termina. E daí a gente sente uma certa repetição. Só que a repetição não é exatamente igual. No próximo ciclo sempre há algo de diferente.
falando de um mesmo tipo de ciclo, claro. E é interessante perceber que ele diz que para educar é indispensável repetir. E repetir nos dá a ideia de ciclicidade. Quer dizer, eu tenho que ir de A para B, deveria ir em linha reta, né? Pensando numa folha de papel. Só que ele diz que para a gente conseguir chegar de A para B, a gente precisa fazer círculos antes, em torno de A, expandindo, de certa forma, isso até chegar em B. Se a gente não fizer esses ciclos, a gente não vai absorver essa experiência. A gente não consegue progredir em linha reta, falando em sentidos geométricos. Mas se a gente fosse traduzir numa linguagem mais próxima da realidade, eu poderia dizer que nós precisamos repetir várias vezes algo, trabalhar, elaborar essas coisas de forma muito, mas muito frequentes, né? Muito repetidas, de tal forma que a gente realmente consiga assimilar a substância daquilo que a gente sempre está revoluteando. A gente não consegue captar grandes verdades direto. Por isso, a necessidade de repetições. Só que essas repetições não podem ser como um boneco de reco-repete. Elas precisam, a cada elaboração, serem feitas de forma muito bem absorvidas, né? Você tem que absorver o máximo que você pode em cada ciclo e na medida do seu possível. E no próximo ciclo você vai repetir isso, só que de outra maneira diferente, considerando outros fatores, considerando já o que você adquiriu no ciclo precedente, nas novas percepções que você tem, novas ideias surgem, novas relações, novos contatos, novos saberes, uma reconexão entre informações e por aí vai. Não é a mesma coisa. É semelhante, mas não é exatamente igual. E isso vai sendo feito, isso até é o método pedagógico, né, que o Baldi usou em sua obra, e a própria pedagogia utiliza muito disso, né? Não é porque isso não é um método ultrapassado jamais. É um método necessário, porque a repetição, apesar de ser não ideal, né? Não ideal entre aspas, o ideal seria avançar, progredir direto, mas no nosso universo, devido ao nosso estado involuído, a melhor forma, a forma mais eficiente de progredir é através desses movimentos de revoluteio, cíclicos, mas ao mesmo tempo que tem uma progressão, à medida que os ciclos se dão. Então isso dá uma ideia de espiral. E haveria outros elementos nessa espiral, que eu não vou comentar aqui, mas também existem outros fatores aí. Mas a gente pode imaginar esse desenvolvimento, se a gente fosse passar para o papel, né, como uma espiral. Mas não vejam isso apenas no espaço, né, como uma coisa que se dá em termos físicos. Percebam isso como algo íntimo também, no nível psíquico, né, afetivo, no nível sentimental, no nível das ideias, da história humana, dos ciclos geológicos, dos ciclos das correntes filosóficas que se desenvolvem, das teorias científicas, dos movimentos sociais, da arte e por aí vai. Tudo segue essa trajetória típica e são movimentos que regem todos os fenômenos. Todos os fenômenos têm um mesmo esquema, uma mesma matriz, que, claro, vai adquirir formas muito diferenciadas, dependendo da escala, né, espacial, da escala de tempo e do nível evolutivo, mas, ainda assim,
vai ter um mesmo esquema geral. Por isso, trajetória típica dos movimentos fenomênicos, quer dizer, é uma trajetória que não é só espacial, uma trajetória universal, que é típica, ou seja, é comum a todos, de movimentos. Movimentos também deve ser entendido substancialmente, né? Não apenas um movimento espacial, mas um movimento íntimo, um movimento de desenvolvimento, maturação de uma ideia, de uma visão de mundo, e fenomênicos, ou seja, qualquer fenômeno que exista em nosso universo. Então, isso é uma das grandes contribuições que foi trazida por Ubaldi através das palavras de sua voz no livro A Grande Síntese. Então, vejam só quantas coisas a gente pode adquirir de uma frase, de um parágrafo, de uma obra de 24 volumes que contém cerca de 10.000 páginas. O resto é daqui para cima. Então, imaginem como a humanidade pode ser transformada se nós soubermos pegar esses princípios que estão sintetizados e começarmos a relacionar com aspectos cada vez mais concretos de nossas vidas e vivenciarmos eles dentro de nós, e como essa vivência íntima, surgir um transbordar que se expressam em atos, atitudes e ações em nossa vida cotidiana. Imagina o poder de uma criatura que faz isso, que se dedica a vida inteira a fazer isso. Desde a assimilação até a implementação na mais crua e dura e árdua realidade de nosso mundo. Imagina se as pessoas começassem a fazer isso. Então, eu estou apresentando aqui, com todos esses vídeos, uma arma verdadeiramente letal. Letal, claro, do ponto de vista do antissistema, das forças que não desejam o progresso da humanidade, nem a redenção do universo. E quando a gente fala em redenção ou salvação, a gente pode dizer que estamos falando de evolução. São a mesma coisa, dita de maneiras diferentes. Bom, vamos falar um pouco sobre o ambiente onde Ubaldi nasceu. Ubaldi nasceu muito próximo de Assis, na província da Úmbria, na Itália. Assis foi o lugar onde o Francisco Bernardone, o Poverello de Assis, família extremamente rica, nasceu lá no século XII. Ubaldi nasceu muito próximo de Assis. Ele nasceu em Foligno, ficava a cerca de 18 ou 20 quilômetros de Assis. Cidade pequena, mística, muito espiritualizada, com energias muito diferentes de outros ambientes. Aqui a gente tem um mapa, só para vocês verem. Assis fica aqui, onde eu estou apontando, e Foligno fica logo abaixo. Então, Ubaldi nasceu em Foligno. E mais tarde, né, quando ele começou sua missão, ele começou como professor, né? Passou em concurso em primeiro lugar e ele foi trabalhar lá em Módica, no sul da Sicília. Depois ele conseguiu logo no ano seguinte uma transferência para Gúbio, para que ele ficasse próximo de sua família em Foligno, né? Gúbio está aqui, um pouco acima da capital Perugia. Ele ficou em Gúbio de 1932
1932 a 1952, quando ele se mudou com a família para o Brasil. Então, nessa cidade aqui, Gubbio, onde ele lecionou durante 20 anos, ele produziu 10 volumes, a parte italiana da obra dele, aqui na Itália. Bom, voltando aqui, então, o Baldi, ele nasceu numa época muito peculiar de nossa história. Ele nasceu numa época onde o mundo como um todo, o planeta, a humanidade, estava passando por imensas mudanças em termos de costumes sociais. Basta lembrar, por exemplo, as mulheres irem conquistando o direito a votar, né? Sendo reconhecidas como entidades, né? Seres políticos, coisa que não era. O fim da escravidão em várias regiões do mundo, pelo menos de maneira formal, né? O surgimento de diversas tendências na moda, né? Na forma de vestir, no comportamento das pessoas, nas relações, o fim dessa velha nobreza, né? O fim de muitas coisas, novas mentalidades surgindo no mundo, mesmo que ainda emborcadas como as anteriores, ainda assim coisas novas que permitem novos movimentos. Então, muitas mudanças sociais, mudanças científicas também. A física, né, a ciência, passou por uma revolução profunda na virada do século XIX para o XX. Então, de 1890 a 1940, 50, em 50, 60 anos, que abarca grande parte da vida de Baldi, a ciência passou por uma transformação profunda. A física na mecânica quântica, na cosmologia, né, a relatividade geral, e outros campos da ciência. A gente tem a psicanálise, Freud, Jung, a gente tem teorias sociais, filósofos, grandes filósofos, e nas artes também a gente percebe mudanças profundas, novos movimentos artísticos, cubismo, dadaísmo, na música também novos estilos. Então a gente percebe que o mundo passou por muitas mudanças nessa época. Surge o automóvel, surge o avião, surge o telégrafo, depois o rádio, a TV, as distâncias se encurtam, o mundo se conecta todo. A gente descobre fontes de energia que podem nos dar uma qualidade de vida indescritível. Eu falo aqui do petróleo, do gás natural e do carvão mineral, que alimentam toda essa civilização. Então, o mundo de 1886, desde que o Baldi nasceu, até 1972, ano em que ele desencarnou, passava por mudanças profundas. Especialmente na juventude de Baldi, ele pôde presenciar um mundo em transformação vertiginosa. E todo esse mundo, apesar dessas transformações fantásticas, era um mundo muito informado, muito ágil, muito dinâmico em sua superfície, porém um mundo muito desorientado em sua essência. Quer dizer, um mundo talvez tão movimentado por querer desesperadamente buscar a substância das coisas e estar fracassando nessa busca. Então, esse é o contexto histórico, social, no qual nasce o Baldi. Vale dizer aqui também o surgimento dos grandes regimes autoritários do século XX. Então, muitas coisas surgiram. A era atômica, né? Então, verdadeiras transformações. A humanidade realmente passou por grandes transformações nessa época. E desde então até hoje, a gente não teve mais transformações desse tipo.
Tudo que a gente vê hoje em dia, na verdade, são só ramificações e desenvolvimentos a partir desses grandes movimentos que surgiram nessa época. A transformação pela qual a gente deve passar agora deve se dar em outro nível, que é o nível que o Baldi aponta em toda a sua obra. Então, a gente está falando aqui de um personagem que surgiu num momento muito oportuno na história de nosso planeta, de nossa humanidade. Esse foi um ambiente. Bom, o Baldi, que a gente tem uma foto dele aos 14 anos de idade, ele era filho de Santi, de Lavínia, o Baldi. Ele era de uma família extremamente rica. E, como esperado, ele foi, não por vontade, mas as famílias, quiseram que ele se casasse com uma moça de uma família também extremamente rica, para as riquezas se somarem e assim propagar dessas riquezas, consolidar, conservar essa posição social, como é de se esperar, no nosso mundo. Então, ele se casou com Antonietta Solfanelli. E ele teve 3 filhos. O filho Franco, ele morreu na Segunda Guerra Mundial. Teve uma filha, Vicenza, que morreu logo cedo. E a Agnese, que o acompanhou pelo resto da vida dele. E o Baldi, ele foi uma pessoa muito peculiar. Ele se encantou com a palavra evolução, quando ele ouviu pela primeira vez na escola. A palavra, dita por um professor, me impactou de tal modo que ele passou a começar a buscar coisas relacionadas com essa palavra, mas no sentido mais profundo. Como não havia nada no mundo que pudesse satisfazer o anseio dele por esse conhecimento, o verdadeiro conhecimento, ele teve que começar uma longa busca interior, porque exteriormente ele esgotou todas as fontes, seja da ciência, das filosofias, das religiões, da sociedade, das pessoas. Ele não encontrou respostas que pudessem satisfazer o seu íntimo. E à medida que o Baldi passou a juventude, ele foi estudando, ele estudava sempre o necessário para ele conseguir a nota para passar, porque ele não via sentido nas coisas que lhe eram apresentadas, ele não via significado profundo. Então ele foi estudando as coisas, claro. Ele acabou se formando em Direito, porque o pai queria que ele se formasse em Jurisprudência. Ele completou seus estudos de música também. Ele tocava piano, conhecia a música muito bem, era muito sensível, Ele estudou idiomas modernos, ele falava 7 idiomas. Chegou ao Brasil, aprendeu português, 7 idiomas. Era um poliglota. Homem extremamente culto, muito inteligente. A escrita dele é indescritível, Mas ele era, sobretudo, uma pessoa espiritual. Ele não era um gigante da força física, nem um gigante do intelecto, apesar dele ser muito culto, muito inteligente, também uma pessoa muito saudável. Mas se a gente pode atribuir gigante a uma qualidade deles, nós podemos atribuir ao espírito. O Baldi foi um gigante do espírito, um gigante da intuição. E ele, devido a todas essas características, nascendo numa família extremamente rica, ele não conseguiria cumprir sua missão se ele ficasse preso à mentalidade de sua classe social. Então, ele era herdeiro de uma fortuna estimada em mais de 300 milhões de dólares,
convertidos para valores atuais. Quando ele se casou, o pai dele e a mãe deram como dote 6 fazendas, os outros, os pais de sua esposa deram também mais 6 fazendas ao casal. O casal tinha 12 fazendas. Imaginem só, ter uma fazenda hoje em dia já indica que você é riquíssimo. Imagina 12 fazendas, várias propriedades, dinheiro que não acaba mais. Então, a gente estava falando aqui de uma pessoa rica mesmo, não uma pessoa de classe média que ganha seus 20, 30, 40 mil reais mensais, possui uma casa de 2 milhões e tal. Não, estamos falando de uma pessoa rica, extremamente rica. E com isso, estava setada a situação, né? O nosso personagem encarna nessa situação. E ele teve uma trajetória que cumprir, que ele mesmo gostou, ele dividiu em 4 fases. Uma fase inicial, de formação física e cultural, onde ele ia absorvendo as experiências do mundo, estudou muito, né? Se formou, mas sempre essa busca, essa formação, sempre foi orientada para outras coisas que o mundo desconhecia por completo. E após tudo isso, em 1911, ele tinha 25 anos, ele foi lançado para a vida, né? Os pais fizeram ele se casar com uma moça rica, teve os filhos, né? Ele teve uma vida como muitas pessoas têm, né? De acordo com sua classe social. E ele daí passou por um período que vai dos 25 aos 45 anos de idade, um período de sofrimento intenso e contínuo, que ele chama de uma fase de profunda maturação interior em sua vida. Ele ainda tinha uma vida exteriormente ligada às coisas do mundo, ele devia ter responsabilidades, administrar as imensas riquezas da família, as propriedades, ele deveria ter contatos sociais específicos, falar de uma maneira determinada, fazer coisas, ter comportamentos, ter aspirações esperadas, aspirações mundanas, porque senão o mundo começaria a praticar violência contra ele. E por ele não conseguir, por ele não ter essa vocação íntima de aceitar as coisas que eram impostas, ele começou a sofrer muito ao longo desse período de sua vida. Então ele fala profundamente sobre isso, ele descreve a situação no livro História de um Homem, que é uma biografia espiritual do nosso homem aqui. Não é uma biografia onde você vai encontrar descrições que você costuma ver na literatura comum. Então você não vai ver muitas coisas palpáveis. Não é uma biografia que descreve comportamentos, pessoas, descrições superficiais e mundanas. A gente vê muito disso na literatura. Mesmo estou falando da melhor literatura que há, do mais alto nível. Mesmo essa literatura é uma literatura presa às coisas do mundo, muito sofisticada em descrever coisas, mas não consegue, raramente toca em aspectos profundos. No livro História de um Homem, a gente tem uma biografia que continuamente está em contato com a essência de nosso protagonista. É uma biografia espiritual, substancial. Tanto que o Baldi, logo no começo do livro, ao apresentar, né, o volume que se desdobraria, ele fala: esse, no fundo, é a história de um homem, mas podemos dizer que no fundo se trata da história de todos os homens, porque na sua essência é o destino que vai fazer parte
de todos os seres desse mundo. Mais ou menos assim, né? Falando da característica universal do livro. E realmente, ao ler esse livro, você fica tão encantado, tão impactado com a força das palavras que expressam algo que está muito além delas, que você percebe realmente que no final todos nós iremos nos encantar por uma história desse tipo. E só quereremos ter, gostaremos de receber histórias desse tipo, nesse nível substancial. Então, o destino final de todos nós é nos encantarmos com esses tipos de coisas. Mas para fazer isso, precisamos antes evoluir. Senão, seremos incapazes de perceber as maravilhas trazidas por uma criatura tão elevada. Então, voltando aqui, a gente está diante de um ser que passou por uma longa trajetória. E esse período de maturação interior, ele não fala diretamente das coisas, mas ele transmite de forma muito íntima qual foi a sensação que ele teve ao longo desses 20 anos de vida. E eu fico imaginando como deve ter sido sofrido pertencer a um ambiente e não ter nada em comum com esse ambiente. Como é difícil ser rotulado como uma pessoa que deveria se comportar de tal modo e não ter nenhuma aptidão para seguir se comportando desse modo. E como fugir dessa vida? Como cumprir o seu verdadeiro destino? Então é realmente algo extremamente sofrido. Você conseguir perceber a miséria da realidade do mundo e sua, e ao mesmo tempo encontrar forças para transcendê-la e realmente se colocar numa outra posição, ter uma nova vida exterior, que permita você cumprir os destinos traçados pelo seu íntimo, exige um trabalho de anos. Só percebe isso, só é tocado por isso quem viveu isso num grau mínimo. E daí, após a morte do pai, uma série de experiências, o Balde toma uma decisão. Ele não quer mais viver da herança, né? Quando o pai morre, ele abdica da herança, da parte dele, da herança, e ele ele entrega, né, a administração de todos os seus bens a um administrador. E, claro, ele não abandona tudo assim, só fica se dedicando às coisas espirituais, mas ele busca, né, um trabalho, ele passa a querer viver do próprio pão, né, do próprio suor da testa. Então ele passa em primeiro lugar em concurso para professor de inglês, colégio público, né, escola pública, e é apenas com isso que ele passa a ter o seu sustento, passa a ajudar a família. Então, a partir do momento que ele faz um voto de pobreza consciente, né, responsável, ele começa a receber revelações. Então, isso se deu em 1927, o pai dele morre, ele faz o voto de pobreza. Em 1931, ele decide realmente seguir o caminho que Cristo ensinou a nós. Ele decide implementar o Evangelho em toda a sua vida, de forma integral. Porque ele queria confirmar se o que estava dito no Evangelho é uma realidade que governa este universo ou é apenas algo bonito para consolar a humanidade. Fracassando ou tendo sucesso na sua experiência ao longo dessa vida, ele poderia no final afirmar: o Evangelho é ou uma mentira ou a maior realidade do universo. Ele chegou na conclusão que o Evangelho é a maior realidade que existe em nosso mundo. Bom,
Então, dessa época para frente, o Ubaldi passa a desenvolver sua obra, escrever livros fantásticos. Os primeiros deles altamente inspirados por uma corrente de pensamento que ele denominou sua voz, uma entidade que ele individualizou, né, como sua voz. E daí surgiu toda a obra dele, e a vida dele também sempre esteve alinhada, agora até os atos mais exteriores, com a sua obra. E é interessante perceber que a riqueza de Ubaldi era tanto, né, era tão grande, mas tão grande, que demorou 20 anos, né, ele tendo abandonado para um administrador que foi depredando, né, esgotando o patrimônio, demorou 20 anos para que toda essa riqueza fosse ida embora. Então a família, claro, ficou usufruindo, né, dessa riqueza, né? Você tinha uma grande estoque, né? Mas o Ubaldi, ele mesmo, só passou a viver do soldo dele. E mesmo que a grande maioria dos parco salário dele, ele dava para a família e para os pobres lá na cidade de Gubbio, ficava só com o mínimo indispensável para ele manter a vida dele. Só para vocês terem uma ideia, lá em Gubbio, ele tinha no quartinho dele, ele tinha uma mesa, uma cadeira, uma cama, um criado mudo, não tinha praticamente nada, né? Nenhum objeto quase, que ele considerava ser de uso, né? De administração dele. Então esse é do ser que a gente está falando aqui. Um ser que aplicou os ideais franciscanos, adaptados aos tempos modernos, claro, de maneira muito orientada, responsável, mas íntegra. E daqui até o fim, é o Ubaldi que a gente realmente conhece, pelo qual ele ficou conhecido para algumas pessoas do mundo. Então é o Ubaldi que aplicou a lei de Deus e expressou ela, né, sistematizou através de uma obra fantástica de 24 volumes, que trata e resolve, até certo ponto, os últimos problemas do universo. Então aqui a gente tem uma foto do Ubaldi, quando ele estava para começar a missão dele. Aqui é um dos... Ele está com a sua máquina de escrever lá em Colle Umberto, uma das propriedades dele, em 1932, quando ele estava começando a receber as mensagens de sua voz para redigir a grande síntese. Então, outra coisa interessante também é que o Ubaldi escreveu a grande síntese, sua obra mais famosa, nos verões de 1932 a 1935. Quer dizer, enquanto ele estava dando aula, não dava tempo para ele se dedicar a captar essas grandes correntes de pensamento e trazer. Então ele teve que usar as férias dele, as férias de verão, para fazer isso. Nas férias, quando todo mundo deveria estar descansando, né, está descansando, desfrutando da vida, se recuperando das pancadas cotidianas, né, dos empregos insossos, da imensa maioria dos empregos sem sentidos, né, das relações brutais. Então, nesse momento que o Ubaldi poderia estar descansando, ele decidiu servir à humanidade, trazendo revelações fantásticas. Esse é o ser do qual a gente está falando aqui. Por isso, eu vou ficar até o fim da minha vida propagando a respeito dele e estudando tudo o que foi trazido por ele, relacionando, obviamente, com outras contribuições também de outros. Mais um pouco sobre a missão. Então, aqui a gente tem os livros dele, né? Isso aqui eu tirei lá de uma apresentação do Maurício Crispim. Vejam só que interessante. A gente tem aqui todos os livros que foram escritos por Ubaldi. Então aqui, o eixo central da obra deles é
o livro Grandes Mensagens, que foram mensagens escritas ao longo dos anos, né? Que foram compiladas no volume, e a Grande Síntese, que trata de todos os fenômenos que vão da matéria bruta até o espírito, passando por todas as coisas. É uma história de evolução do nosso universo, desde a matéria bruta até as ascensões humanas, as grandes aspirações, o espírito, a arte, tudo mais. Então, esses dois livros podem ser considerados a espinha dorsal da obra de Pietro Baldi. E a partir deles, a gente teve uma série de outros livros altamente inspirados que tratam sobre assuntos diversos. Então, por exemplo, se você quiser saber a respeito da involução e da evolução de todo o nosso cosmos, qual foi nossa criação original, qual é a substância das coisas, eu recomendo Deus e o Universo, o Sistema e Queda e Salvação, que é a trindade teológica dele, podemos dizer assim. Então, o esqueleto da obra de Ubaldi seriam esses livros, junto com a Grande Síntese, claro. Se você quer saber mais a respeito de como funciona a lei de Deus em nossas vidas, no nível humano, nas relações, no desenvolvimento das coisas, eu recomendo aqui o livro A Lei de Deus, A Técnica Funcional da Lei de Deus, Princípios de uma Nova Ética e Pensamentos. Então, esses tratam do aspecto mais da vida cotidiana das pessoas, como a lei de Deus atua em nossas vidas e como nossas vidas podem ser enriquecidas se seguirmos essa lei. Se você quer saber mais sobre a nossa civilização como um todo, o destino da humanidade, vale a pena ler o livro Profecias, a Nova Civilização do Terceiro Milênio, Problemas do Futuro e, que se não me engano, é Um Destino Seguindo Cristo. Então, esses livros tratam de um aspecto mais amplo. Se você quiser saber a respeito do Evangelho, a verdadeira religião, que, diga-se de passagem, não é nenhuma das religiões aqui, mas é algo íntimo, que pode estar em qualquer religião, ou mesmo numa pessoa que não tenha religião, né? Então, isso é a verdadeira religião. Você quer saber sobre a essência do Cristo? Recomendo o livro Cristo, A Descida dos Ideais, Evolução e Evangelho, Ascensões Humanas, Fragmentos de Pensamento e Paixão e, eu não consigo me lembrar desse volume aqui, mas se não me engano é Problemas Atuais. E se você tem interesse em saber sobre qual o método que o Baldi utilizou para conseguir produzir toda a obra, então, qual foram as transformações íntimas na vida do autor e qual é o método dele, recomendo aqui o livro História de um Homem, Ascese Mística, As Núrias e, se não me engano, Um Destino Seguindo Cristo. Aqui, então, não é Um Destino Seguindo Cristo, é outro livro. Agora não me vem à mente. Então, com isso, a gente tem o quebra-cabeça montado completo. Então, essa é a obra de Pietro Baldi. Agora, vejam só. Não basta ler, não basta estudar, não basta entender conceitualmente a obra. É preciso viver intimamente e vivenciar e expressar elas em vida. É preciso aplicar, implementar tudo, absolutamente tudo disso em sua vida cotidiana. Ter a coragem e a inteligência de fazer isso. Senão, não vale a pena nem começar. Como Baldi fala em várias vezes ao longo de sua obra, se isso aqui for apenas um verniz cultural para satisfazer o intelecto, satisfazer a racionalidade, né? É melhor nem
se dedicar a isso, porque isso é algo vivo. Está escrito em livros, né? Escrito de uma maneira muito científica, muito culta, mas não se trata de adquirir mais erudição. Se trata de transformar o ser em sua essência, substancialmente. Então a obra deve ser estudada, lida, estudada, mas compreendida, vivenciada, implementada em vida, integralmente e até o fim de nossa evolução. Custe o que custar. E meu amigo, minha amiga, se você fizer isso, você não espere ser admirado pelos outros, reconhecido. As pessoas nem vão querer saber. Vão até te atacar, vão te ignorar, vão te ridicularizar, como fizeram com o Cristo e com outros grandes que passaram por esse mundo. Mas você pode ter a certeza de que você vai sentir uma paz interior tão grande, você vai conseguir extrair uma força dentro de si que você não imaginava que você possuía. E tudo graças a você estar alinhando a sua vontade com a vontade de Deus, que é a única coisa que a gente deve fazer aqui, nessa vida, neste mundo. Então, essa é a missão. E daí vamos passar aqui, só para terminar, pegar algumas frases do Balde, só para vocês terem um gostinho do que se trata. Olha só o que ele fala. Ocupa-te das coisas da terra, mas apenas o suficiente para aprenderes a desapegar-te delas. Isso aqui já sintetiza muita coisa. Quer dizer, a gente precisa cuidar das coisas do mundo, mas apenas o suficiente para a gente aprender a se desapegar delas, cada vez mais, e só reter o essencial. Espiritualizar cada vez mais o nosso ser e usar de forma cada vez mais inteligente das coisas que possuímos. Sermos gratos às nossas coisas dadas, né? Não invejar o que os outros têm e sabermos manejar de forma magistral as coisas que temos e nos aproveitarmos no bom sentido do contexto que nos é dado. Então, a gente saber usar as forças que estão ao nosso redor para ascendermos e não sermos levados, arrastados por elas. Então, a gente atua no mundo, a gente vive no mundo, mas sabendo que nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a esse mundo de fato. Então, isso é uma mensagem. Vamos pegar outra aqui. No fundo do caos, injustiça e desonestidade que estão na superfície de nosso mundo, dentro dele, como uma alma que o sustenta, a ordem, justiça e retidão. Livro Pensamentos. Quer dizer, ele está falando aqui que toda a injustiça, toda a desgraça que a gente vê e não entende, todas essas confusões mentais, essas coisas geradas por nós mesmos, né? Que geram. A gente cria nossas próprias armadilhas, nos quais depois a gente cai, a gente cria labirintos cada vez maiores e a gente busca sair deles. Quer dizer, tudo isso, na verdade, é só aparente. Em profundidade, Deus é soberano, está guiando tudo. Nós, com nossa ignorância, que somos incapazes de perceber isso. Então, quantas vezes o tempo não acaba revelando grandes verdades? A história acaba fazendo justiça. Por isso, já houve pessoas que falaram certa vez, né, de forma iluminada, né, que ao certas pessoas cometerem coisas absurdas,
de um ponto de vista profundo, né? Mas a sociedade inteira via como uma coisa certa a ser feito, né? A pessoa falou, essas pessoas que estão fazendo isso e todos que estão apoiando vão ir para a lata de lixo da história. E a história acaba revelando isso, acaba colocando na lata de lixo pessoas que covardemente agem em prol das coisas do mundo, do intelecto, da situação do momento, visando interesses, colocam essas pessoas no seu devido lugar e elevam aqueles que foram maltratados, torturados, perseguidos, mortos, ridicularizados, ignorados, em última instância, destruídos. A história acaba elevando eles ao grau máximo. Então, a história, o progredir do tempo, dos acontecimentos, sempre traz justiça, sempre revela a grande verdade. Por isso se diz que a história é viva. A história sempre está sendo reinterpretada à medida que a gente vai aumentando a nossa consciência, expandindo a nossa consciência. E isso é bem interessante, porque Deus, com sua lei, ele opera baseado na eternidade. E o bem, as forças do sistema, elas não têm pressa, porque elas sabem que a vitória final será delas. Enquanto que as forças do antissistema e todos aqueles que estão alinhados com elas, que estão presas ao espaço-tempo, à matéria, são limitadas, são finitas, são um jogo de soma zero, essas forças estão desesperadas para ter o domínio. E como sua natureza opera a partir do limitado, elas fazem tudo de forma muito rápida, muito violenta, muito forte, muito impositiva. Elas dependem do número, da quantidade de admiradores, dos reconhecimentos mundanos, das aparências, para conseguirem se alimentar. Então, por isso o Baldi fala de uma maneira magistral que o mal tem pressa em executar seus planos, porque ele sabe que o progredir das coisas tende a findar com ele mesmo, a extinguir o mal, enquanto o bem é extremamente sereno e pacífico na execução de suas obras. O bem aceita inúmeras derrotas momentâneas, porque ele sabe que a eternidade lhe pertence. A vitória final e definitiva, que vai suplantar todas as derrotas, lhe pertence, assim como todos que estiverem alinhados com as forças do alto. E por isso, um ser sábio, um ser realmente iluminado, ele não tem pressa, ele trabalha lentamente, ele trabalha de forma dedicada e fiel, ele tem fidelidade com aquilo que ele faz, mesmo que essa criatura esteja totalmente sozinha nesse mundo. Não pode contar com ninguém, mas ainda assim vai cumprir o que ele deve cumprir, porque ele já se conscientizou dessa grande verdade universal. E daí, a partir disso tudo, a gente pode começar a compreender por que as pessoas agem da maneira que agem, por que o nosso mundo é tão limitado, por que existe tantas misérias em nosso mundo. Misérias de todos os tipos, não apenas as misérias materiais, mas misérias interiores, existenciais, misérias de todos os tipos. A gente passa a compreender plenamente isso ao absorver, ao vivenciar esses princípios universais. Então, olha só, uma simples frase da obra, de uma obra de 10.000 páginas, de um dos 24 volumes, já contém tanta coisa. É impressionante, eu não deixo de me impressionar como as pessoas estão perdendo tempo nesse mundo.
as pessoas estão fugindo da única coisa interessante. As pessoas não estão conseguindo ver com clareza. E com isso elas se crucificam todos os dias. Elas se afundam na lama. Não é uma coisa difícil, é uma coisa que pode ser difícil apenas porque a pessoa tem um pavor de lidar com o maravilhoso que ela tem dentro de si. Isso deverá mudar em breve, pelo bem ou pelo mal. Frase final aqui, para não ficar muito longo, que eu poderia ficar aqui até o fim da vida falando disso, né? A vida reside no movimento. Olha só que outra frase profunda. A vida, né? A vida é caracterizada pelo movimento. Então ela reside nesse movimento. Tudo que tem movimento implica em vida. Só que quando a gente fala em movimento, a gente está falando no mais profundo do movimento, um movimento não espacial, que pode, claro, se manifestar num movimento espacial, num movimento de coisas terrenas, né? Uma pessoa pode ser altamente espiritualizada e estar manifestando isso através de seus atos, através de seu próprio trabalho mundano, né? Estar expressando esse movimento íntimo. Isso pode ser verdade. Mas, por outro lado, a gente pode ter pessoas que se movimentam muito, fazem várias faculdades, aprendem várias coisas, estão sempre fazendo atividades diferentes, estudando assuntos, fazendo projetos, socializando, trocando ideias, e estão completamente ocas, não tem nenhum movimento interior. São pessoas mortas, porque esse movimento de casca é apenas um movimento visando satisfazer o ego. Quer dizer, conseguir uma posição melhor, se exibir mais, dominar o outro, explorar o outro, gozar mais, fugir de tudo que aponte para um trabalho interior. Então essas pessoas também se movimentam muito, mas apenas exteriormente. Interiormente, elas não têm movimento nenhum. E como vida é movimento íntimo, essas pessoas estão mortas. E a gente tem também pessoas que têm um íntimo movimento interior, mas elas, no mundo exterior, elas parecem uns ninguéms, né? Elas parecem medíocres, elas aparentam não ter nada em si. Mas, na verdade, elas têm uma vivência profunda, que elas aplicam através de uma vida equilibrada, orientada, com seletividade de atividades, seletividade de pessoas com as quais elas convivem, seletividade de assuntos, né, de informação que elas absorvem, seletividade e construção também, edificação de valores. Então essas pessoas têm muito mais vida do que pessoas com movimentos exteriores apenas. Então quando se fala que a vida reside no movimento, estamos falando aqui de um movimento íntimo, um movimento interior, que pode e até deve se manifestar em movimentos exteriores no nosso mundo terreno. Bom, e com isso aqui eu dei uma breve introdução sobre a vida e a obra do apóstolo de Gubbio, do Pietro Aleori Ubaldi. E eu espero com isso ter mostrado por que a compreensão da obra dele, dos princípios dele, trazidos, claro, através dele, são essenciais para que a gente possa construir uma nova civilização. Porque esta
civilização atual, ela está em estado de decomposição. E isso é irreversível, como se diz na termodinâmica. Nada que a gente fizer vai salvar o mundo que a gente vê desmoronar. Ficar parado é retroceder. Então, a única alternativa é avançar. Mas para avançar é preciso ter ousadia, uma ousadia inteligente e um senso íntimo de convicção. É preciso ser bondoso, é preciso ter a convicção íntima dessas grandes verdades. E com isso, eu termino então por hoje aqui. Espero que tudo isso tenha sido de proveito e a gente se vê no próximo vídeo. Saudações fraternas a todos vocês. E até!